Boa noite, no vídeo de hoje a gente vai ver sobre a parábola do semeador, que está em Marcos 4:1, tá bom? A gente vai fazer a leitura primeiramente, depois vai explicar essa parábola. Se você nunca viu ou não entende ela, fica aí no vídeo que a gente vai explicar, tá bom? Então vamos lá, Marcos 4:1. Então antes de começar a leitura, já deixa o dedo no like, compartilha para outras pessoas também conhecer a parábola, comenta se tiver alguma dúvida e se inscreve no canal. Vamos à leitura, Marcos 4:1. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram no solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual é o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. Ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem, e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Tá bom? Então aqui a gente começa vendo que Jesus já estava muito famoso, tá? A multidão o buscava, mas por que Jesus fala em parábolas? Parábolas é uma forma de testificar o que ele queria, que era o reino dos céus, né? Então é uma forma de talvez simplificar aquilo ali, trazer para o dia de hoje, mas que traz várias compreensões do que ele queria dizer. Então uma parábola é isso, tem um enigma, digamos assim, dentro dela, onde pessoas com coração duro, ou seja, pessoas que não querem de verdade entender o reino dos céus, não vão compreender. Eles vão ver de outra forma, que é a forma correta, tá bom? Assim como os discípulos não conseguiram entender a mensagem. E por que Jesus fala em parábolas? Então ele pega o reino dos céus, que é algo, digamos, não tão simples de entender, e coloca algo do mundo para que eles entendam. Então ele pega ali, no caso, os lavradores, que era algo que acontecia muito. Tinha muito lavrador naquela época, ou seja, eles viviam de plantação, né? Israel ali naquela época vivia da plantação, então Jesus traz o lavrador como exemplo. Mas mesmo ele trazendo algo tão simples, nem todos conseguiram entender a mensagem do reino dos céus, tá bom? E aqui ele fala para ter atenção, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam com atenção. E o que ele quer dizer com isso? Não é só ouvir e já vou entender, não, é ter atenção na mensagem. O que ele quer realmente dizer? Qual é o significado do que ele está falando? Tá bom? O que tem por trás? É mais ou menos igual aqueles livrinhos que a gente lia na época que era criança, da Chapeuzinho Vermelho. Qual que é a mensagem no final? O que ele quer dizer? O que ele quer passar sobre aquilo? Tá bom?
Então é mais ou menos isso, que tem uma mensagem por trás, você tem que ter atenção para entender. Então é a primeira coisa que Jesus chama atenção. Ele fala em parábolas porque nem todos vão querer entender, tá? Porque muitos ali estavam só para buscar cura ou para julgá-lo, igual os fariseus, os mestres da lei, estavam ali só para julgar o que Jesus estava falando e não ia entrar no coração, tá bom? E aí ele fala aqui, ó, mesmo que vejam o que eu faço, não percebam, e ainda que ouçam o que eu digo, não compreendam, do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Aí aqui você pode pensar, nossa, Jesus não quer que eles sejam perdoados? Não é, é que eles eram pessoas tão duras, coração tão endurecido, que talvez se fossem perdoados e fossem para a glória de Deus, não seriam verdadeiros lá, e cairiam em pecado novamente. Jesus já sabe disso, por isso ele faz um filtro com a parábola, onde só quem é do reino, ou só quem vai pertencer ao reino, pode entender e ouvir, tá bom? Então por isso que ele fala em parábolas. Vamos lá, então a parábola. Se vocês não entenderam o significado da parábola, como entenderão as demais? Então aqui ele já faz um questionamento. O pessoal que estava ali com ele, se não conseguiu compreender isso, como queria entender as mais difíceis, tá? Essa aqui era mais facinho. O lavrador lança sementes ao anunciar mensagem. Esse lavrador representa Jesus. Jesus ele vem para falar da mensagem de Deus. Ele vem para evangelizar. Ele vem para falar do evangelho, tá? Sobre o reino de Deus. Então o lavrador lança a semente ao anunciar mensagem. Ele vem trazendo a mensagem que vai ter um mundo futuro e sobre quem é o reino dos céus, tá? As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem. Essa mensagem se refere ao evangelho de Jesus, tá bom? Mas Satanás logo vem e toma deles, tá? Então essa primeiro terreno que o pássaro pega e come, quem que é? As pessoas que ouvem uma mensagem, mas não compreende ou só ignora ou finge, é o que ouve com o ouvido, mas não compreende, tá? Ele não escuta a mensagem, ele só ouviu, passou ali no ouvido dele. Ou é aquela pessoa que pega a Bíblia e fala, nossa, é muito difícil entender, eu nem vou tentar ler, eu nem vou tentar descobrir o que está escrito ali. Aquilo ali, entre aspas, não é importante. É aquelas pessoas que falam assim, eu acredito em Jesus. E você pergunta algo para Jesus dela, ela fala, não, isso aí eu não sei dizer não, isso aí eu não entendo. É uma pessoa que nunca buscou verdadeiramente Jesus, né? Nunca buscou verdadeiramente entender qual é o propósito de Jesus, qual é o propósito dela mesma, tá bom? Então essas pessoas que estão com o terreno ali, que a semente cai, ou seja, o evangelho cai e já é comido pelo pássaro, ou seja, Satanás já arranca dela. É aquelas pessoas que às vezes você vai dar uma mensagem para ela do evangelho e ela já questiona e não acredita. Ah, isso é besteira. Ou os famosos ateus também. Ah, não acredito nisso não, tá bom? Então essa é a primeira pessoa, tá bom? Esse primeiro campo, o campo somos a gente, tá? O nosso coração. O segundo é o do terreno rochoso, tá bom? E aí Jesus fala, os que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas e são perseguidos por causa da mensagem, se desanimam. Então quem que são essas pessoas? É as pessoas que às vezes vão na igreja, se dizem cristãos, mas ali na hora a dificuldade, do desafio, digamos assim, é a pessoa que abandona a mensagem. É aquela pessoa que fala que Deus às vezes não existe, duvida da existência de Deus, tá bom? Porque elas não estão preparadas para passar pela dificuldade. Ou, um exemplo, quando é julgado pela mensagem. Então, um exemplo, ela comete um erro e as pessoas falam, você não é cristão? Ela fala, não, mas errar normal. Tudo bem se eu errar é humano, tá? Não é o propósito de Deus, tá bom? As pessoas que falam que errar é humano, ele está normalizando o erro, ele está normalizando o pecado. A gente não deve aceitar isso. Nós, como cristãos, sabemos que erramos, mas temos que buscar ser honesto, ser certinho, tá? Então, assim, gente, então eu não vou errar mais. Não, você vai errar, mas a gente tem que buscar não errar. Não pode normalizar o pecado, não pode normalizar o erro, tá bom? Então, errar é natural, não. Só entrou para o mundo o erro quando Adão escolheu comer da semente. Então não é natural, Deus não fez isso normalmente. Errar é uma escolha, que infelizmente a gente faz constantemente, tá bom? Por causa que Adão comeu o fruto. E aí Jesus vem para tirar isso da gente. Então no novo tempo, quando Jesus descer Jerusalém, a gente vai ter um corpo em glória, que aí a gente não vai ter mais essa pecado, ou seja, não vai ter mais essa doença, que o pecado é uma doença, tá bom? Mas voltando aqui ao texto,
Então, essas pessoas que na dificuldade abandonam a palavra, esquecem da palavra, tá bom? E aí depois tem os outros, que é os espinhos. Quem são essas? As pessoas que se alegram, falam, nossa, que mensagem glorificante, nossa, mensagem boa. Mas aí os irmãos ali da igreja começam a julgar, começam a bater, ela começa a olhar coisas que são muito erradas na igreja. O olhar dela não está em Jesus, não está em Deus, tá? E se tá e quer falar de Deus para outras pessoas, os irmãos da igreja julgam. Então você tem que andar assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode falar disso, você não pode, entendeu? Tudo é julgado. E aí, o que acontece com esses irmãos? Saem da igreja. Eu mesmo conheço muitas pessoas que entrou na igreja e por causa dos próprios irmãos da igreja se afastou de Deus. É aquela pessoa que às vezes está fiel, está andando ali no caminho na igreja, e aí peca, em vez dos irmãos chegar e falar, olha, eu sei que você errou, pecou aí, o que a gente pode fazer para te ajudar para você não cair de novo no erro? É aquela pessoa, pecador, olha o que você fez, isso aí não se faz, isso aí não é de Deus, sabe? E aí essa pessoa que é julgada dessa forma, ela desanima. Porque o mundo, quando ela vai para o mundo, aceita, fala, não, isso aí é normal. Errar é normal, errar é humano. E aí aceita e acolhe aquela pessoa. E essa pessoa que talvez era para estar num ambiente melhor, volta para um ambiente pior sem perceber. Por quê? Porque ela faz parte de um ambiente. E às vezes, estando na igreja, esse ambiente não deixa que ela entre. Ou seja, sufocam ela, tá? Então, vou dar um exemplo aqui que os fariseus faziam. Existia tanta regra, tanta regra, tanta regra, tanta regra para o povo ali da Judéia, que eles não conseguiam cumprir e se sentiam infiéis, ou seja, ficavam longe da presença de Deus. E às vezes é o que a igreja faz, existe tanta regra, tanto julgamento, que as pessoas nem procuram a Deus, nem procuram entender a palavra, nem procuram ler a Bíblia, tá bom? Então a gente como cristãos deve ser diferente, deve acolher o pecador, mas não o pecado, não deve aceitar o pecado, tá bom? Então quando o nosso irmão errar, a gente tem que procurar ajudar ele para que ele não erre mais. Então eu vou dar um exemplo, nosso irmão é alcoólatra, a gente deve levar ele para um caminho bom, ou seja, estar sempre perto, sempre ali incentivando, levando ele para ambientes que não tem álcool, então sempre tirando ele ali do foco e dessa forma ajudando ele a não cair mais no pecado, até ele ficar forte e não precisar mais do álcool, tá bom? Agora quando a gente aponta um dedo, fala que ele não pode, como pode fazer aquilo, ele provavelmente vai voltar, tá bom? Então a gente deve acolher o pecador, mas não o pecado. Assim Jesus também fazia, tá bom? Se você for ver, Pedro negou ele, mas mesmo assim ele foi atrás de Pedro depois. Porque ele sabia que Pedro queria mudar. Pedro queria realmente servir a ele. Então a gente também deve buscar as pessoas. E o último é o terreno fértil. Quando a mensagem cai no coração de alguém, a pessoa se agrada, busca entender, busca ler a Bíblia, busca outras pessoas que ensinam para entender cada dia mais a palavra e começa a falar da palavra, tá bom? Então ela começa a ensinar outras pessoas, multiplicando a semente. Então vou dar um exemplo aqui. Jesus começou como o primeiro e dele já saiu 12. Então ele já multiplicou para 12, tá bom? Desses 12 saiu para, sei lá, 1.000, 2.000, não sei te dizer quantos. Mas saiu para muitos, muitos lugares. E desses muitos, hoje tem uma multidão de gente que segue Jesus. Tem uma multidão de pessoas que são cristãos. Então a semente se multiplicou. E assim a gente deve dar continuidade. Falando quem é Jesus, falando o que está escrito aqui na Bíblia. Tem muitas pessoas que vão ter dificuldade para ler, para entender. E a gente que entende, compreende, deve ensinar essas pessoas. Deve tirar um tempo para falar com elas, tá bom? E fazer entender. Então essa última é essas pessoas que dão frutos para Deus. Então não adianta eu saber, conhecer a palavra, mas guardá-la para mim. Não é esse o propósito. Eu devo falar para os nossos irmãos, tá bom? E quem são meus irmãos? Todo mundo que está do meu lado. Todo mundo que passa por mim no dia. Então eu devo ser aquele chato crente. Você tem que aceitar Jesus, você tem... Não, não é isso. É aquela pessoa que quer ouvir, você fala. Então eu vou dar um exemplo. Jesus, ele não ia forçar as pessoas nos lugares a ouvir a palavra. Ele ia onde as pessoas queriam escutar. Então ele começa pregando na sinagoga, onde as pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E aí após isso as pessoas iam até ele para escutar a palavra. Mas Jesus, ele nunca foi atrás de pessoas que não queriam ouvir. Tanto é que quando ele chega em Cafarnaum, como a gente já viu, as pessoas não queriam escutar, ele sai da cidade. Ele fala, não, beleza, vocês não querem ouvir o que eu tenho para dizer,
muito obrigado, eu vou para a próxima cidade, porque lá talvez o povo queira escutar. Então a gente, como cristão, não tem que forçar o nosso irmão a ouvir a palavra. Se você vê que ele quer entender, você vai, para, explica. Agora se você vê que ele ignora, tá bom? Aí a gente não tem o que fazer, tá bom? A nossa parte é tentar falar. Se a pessoa não quer ouvir, não quer saber da palavra, aí já não é parte da gente, tá bom? Então, essa é a palavra do semeador. Lembrando que existem 3 tipos de terreno que são inférteis, tá? Aquele que ignora a palavra, aquele que ignora a leitura da Bíblia, que é muito importante. O segundo é o que se anima, mas na dificuldade abandona Deus, tá? Na dificuldade duvida da existência de Deus, na doença esquece que Deus existe. E o terceiro é o que é tomado por espinhos, então é aquele que é sufocado pelos irmãos, vai para a luxúria, que também ele fala, né? Que às vezes é do desejo, quer ver? É sufocado pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas. Então, um exemplo, tá ali, ele conhece a palavra, ele começou a dar fruto, mas ele se desvia. Por quê? Vou pegar os fariseus, eles têm muito agrado, e aí eles começam a achar que aquilo que ele faz de bem vem dele, não de Jesus, tá? Então ele se desvia. A sedução aqui das riquezas, tá bom? Ou por outros desejos, então ele quer voltar à vida antiga. Então ele mudou já, mas ele tem o desejo de voltar à vida antiga. E aí é sufocado na palavra, a palavra morre dentro dele, tá bom? Então existem esses 3 tipos que a gente não deve ser, e tem o quarto, que é o fértil. Então a gente deve parar para estudar todo dia, a gente deve orar todo dia, buscar a Deus todo dia. E também falar para os nossos irmãos que querem ouvir, precisam ouvir todos os dias, tá bom? Por quê? Porque senão a gente também é sufocado. Como a gente já conhece a palavra, o último que a gente pode se encaixar aqui é o terceiro, e vai ser sufocado. Tudo aquilo que você não faz com constância se perde. Ou seja, se na minha mente todo dia eu não estudo a palavra, vai chegar um ponto que eu esqueço da palavra. Eu esqueço que Deus tem para mim, eu esqueço que Jesus me diz que eu tenho. Qual é o propósito da minha vida? O que futuramente eu posso alcançar? Tá bom? Que é a graça de Jesus. Então assim, a gente deve praticar todos os dias. Porque 1 minuto afastado de Deus pode levar a nossa perdição inteira. Tá bom? Amém?